Mais de 6 mil crianças no Brasil estão à espera de uma família para chamar de sua. Elas constam no Cadastro Nacional de Adoção, onde também estão registrados mais de 38 mil candidatos a pais adotivos. Para saber por que essa conta não fecha, a gente discute sobre os caminhos da adoção no programa de hoje. Boa tarde! No mês passado foi celebrado o Dia Nacional da Adoção, uma data para lembrar as possibilidades de arranjos familiares com a presença de filhos sem herança genética. Para discutir sobre o assunto, convidamos a professora do curso de Direito da Facisa, Caroline Sátiro, e a representante do Grupo de Apoio à Adoção de Campina Grande, Carliene Coelho. Boa tarde. Boa tarde, senhoras, meninas, né? Sejam muito bem-vindas ao Tema Jurídico pela primeira vez aqui conosco. É um prazer. E para discutir esse tema que, desde que o mundo é mundo, existe a adoção, né? Mas a gente tem mudanças, né, na sociedade, na lei, e que a gente precisa acompanhar, em alguma medida, trazer o tema, aproveitando que mês passado se abordou essa data, né, relacionada à adoção, a gente vem hoje e propõe essa conversa. Começando com a professora Caroline, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Quem é a professora que efetivamente pode ser adotado no nosso país e quem pode adotar? Boa tarde a todas as pessoas. Então, é interessante quando a gente pensa em adoção, a gente sempre pensa numa criança sendo adotada, né? E é natural que a gente pense assim, porque realmente a principal finalidade da adoção é dar uma família a essas crianças que estão institucionalizadas, né? Mas, a princípio, não existe idade para ser adotado, né? Até os 18 anos, para que essa criança, esse adolescente esteja disponível para adoção, é necessário que ela esteja destituída desse poder familiar, né? Ou seja, é necessário que não exista a figura dos pais, né? Seja em razão da destituição, ou seja porque os pais morreram, ou seja porque sequer essa criança foi registrada, né? Mas lembrando que os maiores de 18 anos também podem ser adotados. A gente nunca imagina essa possibilidade, mas existe essa possibilidade. A adoção dos menores de 18 anos, elas correm nas varas da infância, e a adoção dos maiores de 18 anos corre nas varas de família. E quem pode adotar, né? A princípio, qualquer pessoa maior e capaz, tá? Para adoção conjunta, ou seja, duas pessoas adotando conjuntamente, a lei exige que essas pessoas sejam casadas ou estejam em união estável. Isso significa dizer que dois amigos, por melhor que se dão juntos, eles não podem adotar conjuntamente, tá? Ex-cônjuges e ex-companheiros, eles podem adotar desde que o estágio de convivência tenha se iniciado e finalizado durante a vigência da sociedade conjugal e desde que no processo de divórcio ou de dissolução da união estável eles tenham acordado acerca da guarda e da visita. Agora, professora, a senhora falava aí sobre não tem limite de idade, né, para Sim. adoção. A lei continua estabelecendo um limite de diferença de idade entre quem vai adotar e quem vai ser adotado? Sim, é 16 anos, né? E por que essa diferença de idade? Porque a adoção é uma filiação jurídica, né? Não é uma filiação biológica, a gente diz que é uma ficção jurídica que vai criar esse vínculo de filiação e a lei ela quis imitar a filiação natural, por isso estabeleceu essa diferença de 16 anos de idade. Como é que vem funcionando, já está estabelecido há algum tempo, a questão do Cadastro Nacional de Adoção? Essa foi uma das novidades, né, introduzidas pela última lei de adoção. Essa última lei de 2009, ela trouxe uma série de alterações ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E a principal novidade foi realmente a criação do Cadastro Nacional de Adoção, né? Para que se você tem interesse em adotar, a primeira medida é se inscrever no cadastro, né? Então, aos interessados tem que se direcionar à vara da infância, ao juizado da infância aqui, em Campina Grande, munidos de uma série de documentos, RG, CPF, certidão de antecedentes criminais, atestado de idoneidade física e mental, exatamente, dentre outros documentos, né? A pessoa preenche uma solicitação, é submetida a um curso, vai receber a visita da equipe técnica,
depois de receber a visita da equipe técnica, o Ministério Público vai dar parecer, finalmente o juiz vai concluir acerca da solicitação de inscrição dessas pessoas interessadas no cadastro. Essas pessoas, uma vez o juiz deferindo a inscrição, tanto ficam cadastradas em nível local como em nível nacional, tá? Por um lado, existe o cadastro das pessoas interessadas em adoção, também existe o cadastro das crianças disponíveis para adoção. Carliene, foi a partir desse curso, desse cadastro nacional que vocês recentemente construíram aí a ideia do grupo de apoio à adoção? Então, foi. Na verdade, ele surgiu, a primeira discussão sobre ele existir ou não, foi no último curso de adoção que a Vara promove para os postulantes, os futuros postulantes à adoção. Então, aí nesse curso a gente perguntou ao juiz, a doutor Max, se já existia um grupo de apoio a postulantes da adoção aqui em Campina. E ele falou, não tem, mas eu queria muito que tivesse. E aí eu disse, eu queria também. Ele Vocês então, adotaram a ideia, né? Adotaram nós adotamos a ideia lá. Alguns casais já se dispuseram algumas pessoas, né, inclusive que não são casais, né, algumas pessoas solteiras que estão também nesse processo, e aí se dispuseram a já procurar informações e a gente já criou no Facebook o grupo e ele já começou a andar. E dia 25 de maio a gente utilizou o Dia Nacional da Adoção, a gente fez tentou pautar a mídia sobre o assunto, já enquanto grupo organizado, esse já é fruto desse agrupamento. Trabalho, né? Desse encontro de vocês. Isso, desse encontro. E aí a gente aproveitou e fez o lançamento oficial do Grupo de Apoio à Adoção Campina Grande. Qual é o principal sentimento comum entre vocês que compõem o grupo? É a ajuda mútua, porque a gente sabe que é um processo, às vezes, mais longo do que se espera. A gente sabe que os casais, ou os postulantes, eles vêm, às vezes, de uma saga, né, para se cumprir o sonho de ser pai ou mãe. E aí o grupo ele vem e tem a missão principal de ajuda mútua, com informações, com troca de experiências, às vezes com consolo. E a ideia é essa. A joia. Passou o primeiro bloco já. A gente vai para o intervalo. E a adoção tardia e a recusa de casais por crianças mais velhas é o assunto do próximo bloco. Estamos de volta com o tema jurídico. Um dos problemas para não fechar a conta entre o número de crianças à espera de uma família e o número de interessados em adotar é a rejeição por crianças mais velhas. E a gente começa esse bloco discutindo essa questão. Carliene, eu vou te ouvir inicialmente se, em tão pouco tempo, né, menos de um mês de funcionamento do grupo, mas se vocês, ao longo do tempo, dos encontros que fizeram pela Vara da Infância, se vocês já percebem essa reafirmação desse perfil de candidatos a pais adotivos que, de início, de cara, tem convicção de que não quero criança que não seja bebê. Então, sim. Eu acho que a primeira opção de todo mundo que pensa em adotar é o bebê que vai vir da maternidade diretamente para o bercinho que está na sua casa preparado. Mas, assim, já no curso, a equipe técnica se preocupou em trazer esse tema para discussão. E, assim, já lá a gente via que as pessoas, nas conversas paralelas, já viam a possibilidade dessa mudança, até pela triste realidade de que demora muito você encontrar um bebê, como é o perfil perfeito, né? Bebê, saudável, branca, mulher, menina. Então, assim, aí aquela vai começando a desmistificar esse perfil, né? E a gente viu, sim, e já vê nas discussões do próprio grupo esse tema sendo abordado e com maturidade, assim, de possibilidade de, como se diz, flexibilizar um pouco mais o perfil. E eu acredito que quanto mais se discute, se conhece, eu acho que mais isso acontece. E a gente está numa região, professora, que é uma região onde temos um maior número de pessoas negras, né? Consequentemente, esse maior número de crianças que estão na fila da adoção também o são. Mas, graças a Deus, segundo o CNJ,
essa rejeição por crianças negras, que é outra questão, também outro problema, isso vem diminuindo desde 2010, segundo a pesquisa do CNJ. Eu queria ouvir um pouco a senhora em relação a isso também. Sobretudo, frisando a questão de que a adoção é irrevogável, né? Depois, uma vez sendo feita, não tem mais o que voltar atrás. Normalmente os pais idealizam o filho perfeito, e isso acontece também em relação à filiação natural, né? Mas a gente tem que lembrar que mesmo na filiação biológica, na filiação natural, esse filho perfeito não existe, porque não existe perfeição em lugar algum, não é? Então, filhos naturais também dão trabalho, né? Filhos naturais também podem não ser saudáveis, e mesmo que seja tudo lindo, perfeito e maravilhoso na infância, nada garante que na fase adulta haja um descaminho, né? Isso é um risco inerente à função materna e à função paterna. Então, a gente tem que desmistificar isso. A adoção, ela é de fato um ato irrevogável, não cabe arrependimento, não tem como você devolver o filho, assim como você não teria como devolver o filho se fosse numa filiação natural. Agora, é extremamente importante ter em mente que educar é uma tarefa trabalhosa, e não é porque o filho é filho adotivo, né? Educar é um ato trabalhoso em qualquer circunstância, né? Talvez a diferença em relação ao filho adotivo é porque esses pais devem ter em mente que esse filho tem uma história pretérita, né? E esses pais devem ter o cuidado em não apagar essa história, né? Devem ensinar essa criança a conviver com essa história, fazer as pazes com esse passado, né? Perdoar esse passado, isso é extremamente importante. Histórias ruins de vida qualquer pessoa pode ter, e a gente não tem que trabalhar apagando, invisibilizando essa história e esse passado. A tarefa tem que ser de reconstrução dessa vida, né? E com isso é que a gente consegue ser feliz e tocar a vida adiante. E quando a senhora fala da questão de não poder ser revogado, é bom que a gente frise um pouco da evolução da lei em relação à proteção desse filho adotivo, que antes ele era preterido em relação, por exemplo, à herança, né? O filho biológico tinha mais direitos à herança do que o filho adotivo, que hoje isso não existe mais. Pronto, isso não existe desde a Constituição de 88, né? Não foi nem em razão do ECA, foi a partir da Constituição. Porque a Constituição ela consagrou o princípio da igualdade entre os filhos, né? Desde a Constituição que não existe mais a diferença entre filhos legítimos e filhos ilegítimos. Filho é filho e não importa a origem. Inclusive um outro tipo de filiação também diferente, que é tão filho quanto a filiação natural, os filhos frutos de procriação artificial, em que se usa gametas de terceiro, por exemplo. Então, foi filho, tem direito ao nome, tem direito a carinho, a amor, a educação, a alimentos, a herança, a pensão por morte, a tudo que um filho natural teria. Até a herança genética aparece com o tempo, né, professora? Sim, inclusive é interessante você ter tocado nisso, Carla, porque existe uma coisa que se chama epigenética, que é a possibilidade de modificação dos genes em razão do meio ambiente. Eu tenho uma amiga que ela é adotada, que ela disse, se eu fosse filha biológica do meu pai, eu não seria tão parecida com ele. E a epigenética é capaz de explicar isso. Pois é, que bacana, né? Que bom. Está explicado. Carlene, como é a relação de vocês com os abrigos, né? As casas que recebem, que abrigam essas crianças institucionalizadas? Então, Carla, nós ainda não temos uma relação oficial através do grupo de apoio. Até porque ele é recente, a gente vai ter o primeiro encontro agora nesse mês, né? Depois eu quero fazer o convite oficialmente. Obrigada. Mas já existe na Vara da Infância uma sinalização de que vai haver uma visita, alguma ação, logicamente discreta, né, em relação às crianças, onde os casais vão poder conhecer as crianças que estão disponíveis para adoção, e aí teria esse contato mais estreito. Mas, assim, não tem uma ligação oficial entre o grupo e os abrigos, não, dessa forma não. E é bom que a gente esclareça, professora, que nem todas as crianças que estão no abrigo são crianças que constam na lista de adoção, né? É verdade. Porque para entrar na lista de adoção é necessário que essas crianças tenham sido destituídas do poder familiar, ou então que, se ainda não foram destituídas, que os pais
tenham assinado um pedido de entrega dessas crianças para adoção, né? Isso é um dos problemas que os críticos apontam em relação à adoção, exatamente porque a prioridade é sempre da família natural e o esforço do legislador é que para que essas crianças permaneçam com essa família natural. Isso acaba tornando, pode tornar a adoção dessa criança complicada, porque o tempo vai passando, né? E existe essa idealização de crianças pequenas, de bebê, né? Para adoção de crianças pequenas de bebê. Então, isso pode ser um elemento complicador. Carlene, vocês têm como meta no planejamento de trabalho de vocês essa desconstrução da criança perfeita e também em relação à necessidade de conscientização de que o tempo para o processo inteiro é um tempo, né, estendido? Temos, a gente tem assim, já tem discutido sobre isso e desde o curso a gente tem feito colocado isso em discussão também. Mas a gente tem que ver que cada casal, cada postulante tem o seu limite e a ideia é que se conheça esse limite, assim. Não é que não vá abrir possibilidades, não, mas que se conheça o limite para quando, né, pensar em flexibilizar, que isso seja feito de forma consciente. Porque não adianta eu dizer que aceito uma criança de 10 anos e quando essa criança chegar, eu não ter condições de responder como pai ou como mãe dessa criança. Então, a ideia do grupo, até então, e também induzido pela equipe técnica, né, que tem nos dado um grande apoio, a equipe técnica da Vara da Infância, é que se discuta sobre esses perfis com essa conscientização de que você pode, sim, flexibilizar, que talvez uma criança que está fora do seu perfil inicial, ela vale fazer até mais feliz. Tem que mostrar as vantagens, né? Exatamente. Vai ter que acordar de madrugada para dar mamadeira. A criança já vai para a escolinha, você vai ter uma oportunidade de estar formando ali junto com aquela criança, né? Toda a parte cognitiva dela, que ela não teve oportunidade até então. Então, assim, tem toda uma delícia da adoção tardia que eu vou já assumir, que eu já comprei a ideia, assim, eu e meu esposo, que eu acho que tem que ser discutida, tem que ser mostrada. Casos de pessoas que já adotaram crianças com idade maior que 3 anos, né, que já é considerada adoção tardia, e que isso vá sendo construído e reconstruído pelos casais, já e para os casais. São quantos no grupo de adoção? Atualmente, a gente tem 32 membros. Mas é porque a gente ainda está fazendo a divulgação, né? Porque na Vara, hoje tem uma média de 45 casais. Né? Então, nem todos ainda tem mais de 50%, né? Mas nem todos ainda estão no grupo. E tem pessoas que não estão no grupo, não estão na Vara e que querem conhecer mais, querem tirar dúvidas e que também, né, estão convidadas. Bacana. A cultura da adoção silenciosa e as implicações para quem não quer esperar pela gravidez jurídica é o assunto depois do intervalo. Uma gravidez jurídica pode levar muito mais do que os 9 meses de uma gestação biológica. E a paciência é um recurso decisivo para não abortar o desejo da adoção. Professora, tem muita gente burlando a lei e ainda indo atrás dessa adoção silenciosa, né, de um outro caminho que não o jurídico. O que acontece, né? Antes das modificações introduzidas pela lei de 2009, que criou o Cadastro Nacional de Adoção, existia essa figura da adoção intuito personae, que é o fato da mãe biológica poder escolher essa família adotiva, né? Com a criação do cadastro, isso não é mais possível, né? Se acontece, né, é uma burla, a lei é uma burla ao cadastro, é crime, né? Qual é a pena, professora? Para ser sincera, Carla, essa parte do direito penal eu não posso te precisar, mas é crime. Né? É crime. Registrar filho alheio como sendo seu é crime, né? E o Poder Judiciário tem buscado efetivamente atender ao cadastro, tá? Ele não tem validado essa prática de burla ao cadastro. Agora, se acontece, é algo que não tem como ser fiscalizado. Mas uma vez que o Poder Judiciário toma conhecimento, até onde eu sei, ele está
tem buscado impedir e penalizar essas pessoas. Durante muito tempo, esse tipo de adoção, que era chamada adoção à brasileira, não é? Ela recebia o perdão judicial. Por que recebia o perdão judicial? Porque entendia-se que era um ato altruísta, benevolente, e acabava que não eram penalizados esses pais, em razão de uma cultura antiga que se deixava na porta e tal. Mas hoje em dia, com toda essa regulamentação da adoção, eu acredito que vai haver uma mudança de entendimento por parte do Poder Judiciário. Eu acho que a principal pena é bem pessoal mesmo. Você tem que esconder a história e viver com um fantasma a vida inteira, né? Você não vai poder revelar esse passado para o filho nunca. A gente tem que lembrar que a gente tem que fazer o que é correto, né? Se você escolhe ter um filho e pretende passar valores éticos para esse filho, isso começa com a sua postura, não é? Então, você já vai criar um filho diante desse sigilo, diante desse segredo. Isso é extremamente delicado, realmente, né? Então, a gente tem que atender o cunho ético das nossas ações. Agir com honestidade, agir corretamente é algo que, no meu entendimento, não tem preço. E a gente que está vivendo um momento que se aponta tanto o dedo acerca da corrupção, isso começa pelas nossas ações. Nossas ações, não é? sem dúvida. Como é que fica a questão da... Como é que a lei visualiza a questão da adoção de irmãos? A lei preconiza que os irmãos sejam todos adotados por uma mesma família. Quando possível, esse é o intuito da lei. Né? Claro que, havendo 6 irmãos, 8 irmãos, isso poderia, a manutenção dessa exigência poderia viabilizar a adoção. Né? Então, em casos de um número expressivo de irmãos, é possível essa separação, mas a lei preconiza que esses irmãos mantenham o contato entre eles, que na maioria das vezes é a única referência familiar que eles têm, não é? Qual é também a orientação da lei em relação a quanto tempo uma criança deve ficar institucionalizada? A princípio seriam 2 anos, né? Mas a gente sabe que esses prazos legais na prática são complicados de serem atendidos em razão até mesmo do volume de processos que chega ao Poder Judiciário. E aí né? A justiça não vai punir a si mesma, né? Exatamente. Mesmo tendo crianças lá há mais de 2 anos. Exatamente. Então, para a criança ser incluída no cadastro, como eu já falei, precisa antes ter ocorrido a destituição do poder familiar. E na destituição do poder familiar se resguarda o contraditório e a ampla defesa. Né? Então, até se buscar esses pais, garantir o contraditório e a ampla defesa, o próprio desenrolar processual, tudo isso leva um tempo. Né? Então, acaba que esse prazo de 2 anos dificilmente vai ser atendido na prática. A justiça não está preparada para cumprir a lei que o Legislativo aprovou. Temos problema. Kalene, e como é que vocês encaram isso, enquanto os pais que estão lá na espera? Eu diria até que esse problema é maior até do que a demora do processo, né? Porque alguns casais reclamam da burocracia, da demora, mas eu acho que esse é um dos problemas. A adoção à brasileira é uma das bandeiras de luta do nosso grupo. Assim, ele já nasceu com sede de combater isso. Assim. Então, todos os casais que estão lá, todos os postulantes que estão lá, não diria casais porque tem pessoas solteiras também, a primeira coisa que a gente tem tentado falar ou discutir lá é exatamente o combate à adoção ilegal. Porque pelo bem da criança, primeiro, e pelo bem dos postulantes, né, dos futuros pais, como vocês disseram aqui, uma pena que se paga para o resto da vida. E, às vezes, ela tem proporções gigantescas na vida dessa criança, depois adolescente, depois adulto, porque nada mais é do que um crime, do que uma enganação, né, na vida dela, de uma traição. Alguns relatos, né, de pessoas adotadas, quando descobrem que são adotadas, elas se revoltam. Então, assim, não é para se revoltar, é para, né, a verdade é que se ela for trabalhada da forma como é algo que se deve se orgulhar e não, né, se revoltar. Então, assim, é uma das bandeiras de luta e também a gente quer muito fazer com que essa bandeira vá até os abrigos também, né? Porque a gente sabe que a lei, às vezes, ela é morosa e aí usa-se sempre essa desculpa, até desrespeitoso dizer isso, mas usa-se essa justificativa de que existem muitos processos, mas existem muitas vidas esperando. Um dia na vida de uma criança abrigada é um prejuízo enorme. Os abrigos, eles são preparados, eles são até estruturados, mas assim, não é um lugar de se crescer. Né? Então, se coloque no lugar de uma criança, né, que está ali, tem que dividir tudo, nada é individualizado,
Tem comida? Tem o que comer, o que beber, tem o banho? Tem, mas não tem, às vezes, o amor, né, suficiente. Com certeza não tem. Mesmo que as pessoas que estejam trabalhando ali tenham a melhor da boa vontade, né, as melhores das melhores intenções, mas não é um local apropriado para uma criança crescer. Como é que está a relação dos casais que estão cadastrados via vara aqui em Campina Grande para buscar crianças em outras cidades, em outros estados? Porque aqui a gente tem o quê? Menos de 10 crianças disponíveis para adoção. E temos aí, né, mais de 40 pretendentes, vamos dizer assim. E aí, de repente, você pode buscar em outros estados. Como é que isso funciona, professora? Na verdade, quando você é inscrito no cadastro, você automaticamente faz parte do cadastro nacional, né? Então, quando uma criança é disponibilizada, a preferência é do casal da comarca, né? Mas se liga para todos os casais inscritos naquela comarca e nenhum quer, e aí começa a se ligar para casais de outras comarcas de acordo com o cadastro nacional. Então, não é que as pessoas habilitadas passem a buscar em outros estados, mas a própria justiça, de acordo com esse cadastro, é que começa a ligar para as pessoas habilitadas. Vamos torcer que a conta consiga... Existe também uma discussão direito sobre a buscativa. Que é exatamente isso, os casais buscando ativamente crianças que estão fora do perfil ideal e que estão lá, às vezes um casal aceita uma criança até 10 anos, 12, e às vezes ela encontra do outro lado do país. Então, em alguns grupos de apoio, fora esse de Campina, né, existe essa busca ativa, existem cegonhas, são chamadas cegonhas. Então, assim, algumas comarcas não permitem, mas é um trabalho legal. E o que a busca ativa faz é buscar pais para crianças que não estão sendo preferidas nas suas comarcas. Então, é totalmente legal, assim, é algo, inclusive, que é aberto e existe as cegonhas, elas colocam busca ativa, aí coloca o perfil da criança e aí as pessoas podem, sim, se interessar e fazer esse encontro. Como o cadastro agora é nacional, pelo que a gente tem visto, isso é algo muito mais fácil de acontecer. Tá joia. Muito obrigada. Foi muito bom conversar com vocês, muito esclarecedor. E vida longa ao grupo, né, que possa ser bastante atuante. Acho que a cidade precisa de um trabalho como esse, como um trabalho em sala de aula, que eu sei que também é importante, né, nessa conscientização dos futuros operadores de direito para atuar aí no direito de família, né, esclarecendo sobre essas possibilidades. Muito obrigada. Chegamos ao final do programa, agradecemos pela sua audiência aqui na TV Itararé, a emissora que mais cresce na região. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie, curta nossa fanpage e siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.